Iniciaremos agora o quarto painel, Reforma Tributária, Regressividade e Adequada Repartição dos Encargos. Convidamos para presidir o tema a doutora Lina Santin, doutoranda pela PUC São Paulo, mestra pela FGV São Paulo, LLM pelo INSPER, coordenadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, colaboradora do Centro de Cidadania Fiscal, advogada, sócia de Saluce Marangoni, Parente Jabur. Vamos recebê-la. Os palestrantes, convidamos o Dr. Leonardo Alvim, procurador da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cedido para a AGU, assessor da AGU, participante da equipe de reforma tributária do Ministério da Fazenda, doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Heleno Taveira Torres, professor titular da USP, livre-docente pela USP, doutor pela PUC São Paulo e mestre pela Universidade Federal do Pernambuco, advogado. E doutor Walter Souza Lobato, presidente da ABRADET, professor e doutor pela UFMG, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogado. Obrigado. Convidamos a doutora Pilar Coutinho Eloy, doutorado em Direito pela PUC de Minas, LLM em Tributação Internacional pela Universidade de Maastricht, professora da PUC Minas e consultora tributária na Herveld van der Hurk Partners. Por favor, doutor Lina Santin. Obrigado. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui pela primeira vez numa mesa do IBDT. Agradeço profundamente o convite e a oportunidade de estar entre professores que tanto admiro e colegas de profissão tão queridos. Bom, acho que esse tema aqui, acho que vale a pena a gente lembrar e parabenizar também o IBDT por sempre trazer essas discussões de direito tributário à luz do direito financeiro. Acho que isso tem faltado bastante na nossa academia, em diversos aspectos, especialmente quando a gente discute reforma tributária. Daí porque eu entendo que falar em reforma tributária com enfoque somente na receita é um equívoco. E parabenizo aqui os organizadores do Congresso por terem trazido justamente esse desafio para a gente falar sobre repartição também de encargos nessa mesa. Um outro ponto que acho bastante interessante, que foi trazido, não menos importante, é a questão da regressividade na tributação. Especialmente aqui, acho que nosso enfoque é a tributação sobre o consumo, essas reformas, as propostas de emenda constitucional que estão atualmente no Congresso, que eu quero falar brevemente antes de passar a palavra para os meus colegas de mesa, mas sabemos que a regressividade é inerente à tributação do consumo, justamente porque as famílias de baixa renda não têm a escolha, muitas vezes, de como alocar a sua renda, sendo que grande parte dela, se não toda, é inteiramente consumida, diferente das famílias de alta renda que podem poupar parte, né, investir em patrimônio, enfim, e outros meios cuja tributação é menos onerosa. E pensando nessas famílias, inclusive, nesse problema da regressividade, a gente tradicionalmente vem o enfrentando no nosso sistema justamente através do princípio da seletividade pautado no conceito da essencialidade. É bastante nobre o conceito de que temos que tributar menos e desonerar aquilo que é essencial. Essencial para a sobrevivência, essencial para a dignidade humana. Isso vem funcionando, ou funcionou de forma eficaz, ou né, era talvez o instrumento disponível
até o século passado, inclusive porque os padrões de consumo eram muito mais previsíveis numa economia do passado. Além da gente ter tido essas mudanças no padrão de consumo nos últimos anos, tornou-se cada vez mais difícil, quando a gente vê as pesquisas de IBGE e o perfil de consumo das famílias de baixa renda, é muito difícil definir aquilo que é ou não é essencial. Porque um bem como um smartphone não é essencial para uma família de baixa renda, hoje falando em inclusão na economia digital. Além disso, acho que fica aqui a provocação, né? Quem somos, né? Quem é o Estado para definir aquilo que é ou deixa de ser essencial? Além dessas questões que a gente pode falar mais profundamente aqui depois nos nossos debates, a gente tem uma dificuldade também por conta da própria eficiência em conseguir diminuir a regressividade de acordo com esse conceito. Isso porque, quando a gente põe a essencialidade sobre o produto, eu universalizo essa desoneração, ou seja, ela não mais recai apenas para as famílias que a necessitam. Né? Todos nós, todas as famílias de todas as rendas acabam por fazer uso desse benefício, dessa desoneração, ao passo que custa muito caro para o Estado. Então, hoje, a desoneração da cesta básica, por exemplo, tem um custo de bilhões, com uma diminuição do índice de Gini muito menor do que aquela aportada, do que o dinheiro, o mesmo real aportado, por exemplo, na Bolsa Família e outros instrumentos que subsidiam as famílias de baixa renda. Então, dito isso, o que a gente tem visto evoluindo nos debates de reforma tributária como um outro meio de enfrentar a regressividade é através da mudança do princípio da seletividade para o princípio da capacidade contributiva. Né? Como funcionaria isso, então? A desoneração ela deixa de recair sobre o produto, sobre o bem, e passa a recair sobre a pessoa, cuja capacidade contributiva é tida como menor e, portanto, com o direito de ser desonerada. Existem algumas formas de se efetivar, e hoje a gente tem falado no cashback. Também gostaria de escutá-los a respeito. O cashback ele pode funcionar aí com uma média, né, você fazer os elegíveis, famílias de até 2 salários mínimos, e uma média de quanto consome e ter a devolução, ou uma efetiva devolução com base no CPF, como funciona, por exemplo, Nota Fiscal Paulista e outros que já vêm sendo instituídos, tanto no Brasil como ao redor do mundo. Acho que esses são os 2 pontos aí trazidos como temas principais do nosso congresso. As 2 PECs, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, trazem em suas propostas a devolução do IBS para as famílias de baixa renda. Elas têm se assemelhado cada vez mais que o debate vem evoluindo. Hoje, o relatório do senador Roberto Rocha, da PEC 110, que é o texto atual dela, já incorporou vários aspectos da PEC 45, e a PEC 45 também tem se demonstrado pronta para ser mais flexibilizada, para atender necessidades da nossa economia e para que a reforma se torne viável. Mas nós sabemos que os desafios são muitos. Né? A gente tem aqui temas que devem ser enfrentados, como o próprio Pacto Federativo, que, a meu ver, infelizmente, ainda não é algo superado. A gente ainda discute se competência impositiva é o que garante a autonomia financeira e não receita própria, independente de ser um imposto compartilhado ou não, sendo que temos em nossa Constituição já um sistema híbrido, eu diria, porque hoje a autonomia financeira é garantida não apenas pelas competências impositivas exclusivas dos tributos próprios do consumo, como também pelos próprios repasses de receitas, e essa é a realidade, inclusive, da grande maioria dos municípios no Brasil atualmente.
Além disso, acho que de congruência nas PECs, a gente tem a unificação da base, que é algo que vem sendo recomendado para que o Brasil adote há muitos anos, podendo citar o CDE desde o relatório de 2014, 2015, e acho que isso se adequa muito mais à realidade que nós temos, inclusive com o crescimento da economia digital, crescimento da economia de serviços e a dificuldade de compartimentalizar, né, o consumo, dividindo em indústria, comércio e serviços. Faz muito mais sentido que a gente olhe o consumo como uma base única de incidência e atribua, seja num IVA único, seja num IVA dual, a capacidade de cada ente instituir a sua própria alíquota e, através dela, garantir a sua autonomia financeira. Mas, sem mais delongas, acho que esse é só uma abertura ao painel. Espero fazer contribuições aí ao longo das falas dos meus colegas. Nós aqui, à unanimidade, decidimos seguir a ordem que o próprio organização do Congresso sugere, e eu vou passar a palavra, então, para o meu colega, Leonardo Alvim, que vai tratar do tema do federalismo e da reforma tributária. Boa tarde. Pensem no medo que eu fiquei agora de andar e cair nesses passos de lá para cá. E a todos, agora sim. Para mim é uma enorme honra, de verdade e satisfação estar aqui falando para vocês. Primeiro eu cumprimento meus amigos diletos, pessoas que eu respeito muito e admiro muito, colegas de mesa hoje, né? Lina, Pilar, professor Heleno Torres, professor Walter Lobato. E, olhando para essa casa, eu primeiro cumprimento o professor titular da Casa de Direito Tributário, professor, uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Choeire, e o presidente do IBDT, professor Ricardo Marise. Em nome desses, eu cumprimento a todos os presentes. O tema que eu vou falar hoje é sobre reforma tributária e federalismo. Eu imagino que um dos temas mais controvertidos, que talvez venha gerar mais contencioso, talvez um tema que gere as maiores paixões, principalmente para os federalistas, seja esse tema, se a reforma tributária sobre o consumo que está sendo proposta, se ela ofende ou não o Pacto Federativo, e é sobre esse tema que eu me dispus a falar hoje. A primeira coisa é falar o seguinte: se a gente vai falar sobre reforma tributária e federalismo, a primeira coisa é dizer o seguinte: o que é o federalismo? O que é o Estado federado? A gente não começa a discutir, não, o federalismo acabou... Mas o que é o Estado federado? Então, a primeira coisa é a gente comparar o que é um Estado federado com o que é um Estado unitário descentralizado. Como que eu distingo o Estado federado do Estado unitário que teve uma descentralização administrativa? Isso se resolve por meio de 3 aspectos. Então, primeiro, você tem que ter o autogoverno. Eu tenho que ter nesse outro ente federativo, eu tenho que ter o próprio poder legislativo, o próprio poder executivo, o próprio poder judiciário. Segunda coisa, eu tenho que ter a auto-organização, que significa que um novo ente federativo, ele tem competência para fazer suas próprias leis. E o terceiro, você tem a auto-execução dos seus próprios atos. Então, tem 3 aspectos que diferenciam o que é um ente federado do que a gente tem num Estado unitário descentralizado. E o meu propósito aqui é fazer uma discussão para saber se essa proposta sobre o consumo, ela reforça ou ela agride esses aspectos sobre o federalismo. E aí, eu vou começar pelo final. Acho que, por onde eu miro para passar? Deixa eu ver. Para cá. Você sabe para onde eu giro? Será que eu fiquei longe? Acho que passou. Aqui. Então, começando pelo final, eu acho que o aspecto mais tranquilo é a auto-administração, ou seja, a capacidade de execução.
Provavelmente existem entes administrativos com preocupação de perda de competência, de auditores fiscais e de procuradores, perderem competência ao lançarem, representarem judicialmente e cobrarem seus próprios tributos. E isso a PEC ressalva. Não tem essa discussão hoje porque eles vão manter essa competência, então acredito que seja menos problemática e eu optei por começar por essa parte final de autoexecutoriedade dos seus atos, que é a menos atingida. Não é verdade que a União ela irá centralizar esse tipo de cobrança, isso não é verdade. Pelo que eu percebo hoje, essa pauta não é uma pauta do Executivo, é uma pauta do Congresso Nacional, o modelo que vem se desenhando é um IVA dual, e no IVA dual a União estará fora com uma contribuição sobre bens e serviços, de competência da União, juntando PIS e COFINS e criando um seletivo em substituição ao IPI, e a gente teria, na reforma do consumo, um IBS, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços de competência dos estados e dos municípios. Então, a União está fora, esse é o primeiro ponto. Quando a gente está lidando de autonomia de municípios frente a estados, a gente tem duas possibilidades quando a gente faz uma tributação no destino. A primeira seria eu fazer com que aquele ente da origem repassasse para o destino, o que, a meu ver, seria muito mais problemático. E a segunda, a gente criar um ente federativo, não vou dizer um ente federativo, um conselho federativo, que são os próprios entes estaduais e municipais, fazendo um split payment e repartindo essa receita entre eles automaticamente quando houvesse o pagamento desse tributo. E é isso que se desenha. Então, acho a menos problemática, não vou evoluir muito sobre ela. O segundo ponto que a gente vai falar, é exatamente os pontos que a gente hoje mais discute, que é essa questão da gente perder autonomia legislativa por parte dos entes públicos. E nessa de perder a autonomia dos entes públicos na parte legislativa, o primeiro ponto que mais se discute é: vou perder minha competência de legislar dando benefícios fiscais para quem eu quiser. Esse é o principal ponto que está sendo discutido e que as pessoas entendem como sendo ofensivo ao Pacto Federativo. Sobre isso, eu me recordo em 2018, eu fiz um evento na FGV São Paulo, e foi muito impactante para mim, acho que para todo mundo que estava, pelo menos em 2018. A gente trouxe a professora Rita Della Féria, e era um evento, a gente ainda não conhecia, professora da Universidade de Leeds, professora portuguesa, hoje vocês devem conhecer, e aí ela trouxe pesquisas que ainda na época no Brasil não existiam, para dizer o seguinte: benefícios fiscais no consumo não funcionam. Primeiro, não reduzem preço. Você pode dar um benefício fiscal que, no máximo, em 2 anos, aquilo lá pode redução de preço, depois o preço volta ao normal. Segundo, não induz comportamento de ninguém. Ninguém passa a ler um livro porque teve um benefício fiscal sobre um determinado livro. Você vai ler o livro porque seus pais ou alguém te ensinou esse livro, e não porque teve um benefício fiscal. Terceiro, porque beneficia os mais ricos. Na medida em que ele é chapado, para todos os produtos, e é um tributo sobre consumo que não tem o requisito da pessoalidade, da renda, você não sabe para quem está dando. Então, eu tenho, por exemplo, em cesta básica, eu tenho produtos extremamente consumidos pelas pessoas mais ricas, em que num país pobre como o nosso, a gente está fazendo desperdício de receita. Então, quando a gente fala, estou perdendo o direito de dar benefício fiscal, em termos de alíquota, será que isso realmente é uma perda federativa importante? E aí, outro ponto que a gente tem que ter é que a gente não está perdendo essa competência, porque ela pode ser feita no gasto. Eu posso substituir esse benefício fiscal por meio de subvenções públicas, por meio de subvenções de investimento, por meio de subvenções de custeio, por meio do gasto público, por meio de devoluções, a Lina mencionou o cashback, que são meios hoje que se mostram muito mais apropriados. É tributar e gastar corretamente. E países, inclusive sul-americanos, hoje vêm fazendo isso e colocando o Brasil em situação de atraso. Ontem mesmo estávamos nós, na equipe da Secretaria de Reforma Tributária, conversando e ouvindo a experiência da Colômbia. Depois ouviremos a experiência do Equador. E todos eles com dados econômicos de que você devolver para aquele que precisa é muito mais eficiente do que você dar um benefício fiscal. E vamos combinar, né, pessoal? Quando a gente fala hoje de benefício fiscal, a história de seletividade, de essencialidade, há muito não existe. Nessa disputa entre o hipossuficiente e o mercado, já sabemos quem venceu.
temos benefício fiscal para fumo, para fazer cigarro, benefício fiscal para agrotóxico, tem benefício fiscal para petróleo. A gente sabe que isso daí só funciona na teoria, nos livros de direito tributário, mas não funciona no mundo real, e quem ganha não é exatamente o hipoficiência com essas questões. Então, esse é o primeiro ponto, que acredito que a gente mais reforce o federalismo do que a gente prejudique determinado pacto federativo. A gente tem um segundo aspecto, que é o aspecto de alteração de algumas competências legislativas. Do que eu estou me referindo? Um primeiro ponto é dizer que a gente está trocando um modelo de tributação fonte por um modelo de tributação destino. Lembra de tudo aquilo que a gente fala em direito internacional tributário? A gente não faz internamente. Vocês já repararam? Quando a gente fala o seguinte, professor Choeire, professor Heleno, que estão aqui, professores extremamente gabaritados internacional, eles falam, olha, quando a gente tem um modelo de tratado internacional, a gente adota o modelo OCDE, que foi criado para países desenvolvidos, em que tem uma relação comercial entre eles muito paritária. Entre eles são ricos, então tem perda muito pequena. Quando os países em desenvolvimento começaram a utilizar esses tratados, o que eles perceberam? A residência estão todas nos países ricos. Então, alto lá, porque eu vou fazer uma tributação, quando tiver estabelecimento permanente ou royalties, eu vou fazer uma tributação também aqui, no critério fonte, porque senão tudo fica na residência que está nos países ricos. E o que a gente faz no Brasil? Tributa na origem. A gente não tributa no destino. Então, aquilo que a gente critica lá fora, nós não fazemos internamente aqui, nós tributamos. E o que a reforma propõe? Tributação dos destinos, em dois momentos diferentes. Primeiro, na própria tributação do destino do próprio IBS em si. Segundo, naquele valor adicionado da distribuição para os municípios. O valor adicionado, ele é trocado também pelo critério do destino. Eu não vou ter muito tempo, mas eu posso disponibilizar. Aqui a gente tem vários dados. Esses dados aqui não são meus, foram da equipe de economistas da Secretaria de Reforma Tributária. Esses aqui, mais especificamente, uma pessoa que muito contribui, que é o economista do IPE, Sérgio Gobetti, tem dados do como que isso daqui faz uma alteração de redistribuição de riqueza, você tributar pelo critério população, ao invés de você tributar pelo critério fonte. O critério fonte tributa locais ou oferece a renda para determinados locais que não tem qualquer referibilidade, nem com população, nem com PIB. Os dados mostram que esses municípios simplesmente têm arrecadação porque tem uma hidrelétrica, porque tem um petróleo, algum aspecto de regime petroleiro naquele determinado local, ou alguma coisa absolutamente disfuncional e sem sentido. Alguns poucos municípios concentram toda essa arrecadação, de maneira que os outros ficam sem o município. Os dados mostram que 91% dos municípios brasileiros vão ser favorecidos. Vou dizer de novo, 91% dos municípios brasileiros serão favorecidos. E aí vocês me perguntam assim, pacto federativo? Com 91% dos municípios sendo favorecidos, aí eu digo, não, mas então tem municípios que vão ser prejudicados. Não, porque a gente tem que tomar o cuidado também com esses outros. Primeiro, que a gente aposta muito no crescimento econômico desses outros municípios. O segundo ponto é que, além de acreditar no crescimento econômico desses outros entes, a transição é extremamente longa, de 40 anos, e começa com quem que se incrementa de receita. Eu não tiro receita de ninguém, é com o incremento que eu começo a tributar no destino. Então, vejam um monte de situações mentirosas que vão sendo colocadas, que a gente, às vezes, surpreende, a gente está na equipe, e que não corresponde à realidade, é do incremento, eu não estou tirando receita de ninguém. E é muito mais lógico tributar onde está a população, não onde, eventualmente, por guerra fiscal, se estabeleceu um banco, um operador de cartão de crédito, um petroleiro, uma usina hidrelétrica, e não repartir esse dinheiro. Então, me parece que também, sob esse fundamento, a reforma tributária privilegia o pacto federativo e não derruba ou não torna esse pacto federativo pior do que aquilo que ele já é hoje. O terceiro ponto é um ponto também muito comentado, e aí é um aspecto também muito interessante. Às vezes a gente, eu não sei se é isso, acho que alguém na mesa anterior disse, e eu concordo com isso, então eu vou falar a mesma frase dela. A gente às vezes não sabe se a frase é de quem dizem que é mesmo. Mas dizem que Eliomar Balieiro dizia que o óbvio, às vezes, de tão óbvio precisa ser dito. Não sei se era ele mesmo, me disseram que foi Eliomar Balieiro que disse isso. E, às vezes, no Brasil, a gente não diz o óbvio. Então, por exemplo, hoje a gente ouve muito discurso de alguns entes federativos, e a Lina mencionou isso, dizer o seguinte, eu estou perdendo minha base, estão roubando minha base de consumo, eu estou perdendo base. Já viu esse discurso? Estou perdendo base. Pergunto ao senhor,
Mas de onde é que tem essa história desse exemplo mundial de cada ente abraçar para si uma base que é dele, que não reparte com ninguém? Me digam uma constituição do planeta, e eu paro aqui desse tablado agora. Não existe nenhuma constituição do mundo que faz essa disputa fratricida entre entes que deveriam ser cooperativos entre eles. E aqui eu trouxe alguns exemplos, não consigo enxergar dessa distância, mas fizemos uma pesquisa. Eu e duas amigas e profissionais extremamente gabaritadas que eu gosto muito, que são a Carla Novo, minha colega de pesquisa no INSPER, e uma outra pesquisadora que é a Clara Nassif. Nós fizemos uma pesquisa para verificar essa história. E a gente viu, primeiro, que os outros países não fazem isso. Você pega, por exemplo, o professor Schauer, que ensina os filhos a falar alemão desde o berço, né? Sabe tudo. Constituição alemã, você não fica assim, vou tributar a propriedade territorial rural, circulação de... Não, eles falam assim, você vai tributar sucessões, consumo, você não indica a base material especificamente que você tributa, você não divide. Você pode ter uma alíquota em cima da outra, nós temos a mesma base, você institui um tributo e você não institui outro. E a gente falou assim, o que isso aqui gera em termos de discussão e de contencioso entre os entes federativos? Porque isso gera uma disputa que nos outros entes não tem. Acho que eu vou falar de maneira mais clara. Se eu não tiver a indicação da base tributária no texto constitucional, eu não tenho discussão sobre constitucionalidade. Eu não tenho discussão. O que é receita? O que é propriedade? O que é mercadoria? O que é serviço? Se eu não tenho essa indicação no texto, não tem discussão de constitucionalidade. Então, o que nós fizemos em termos de pesquisa para indicar isso aí? Nós pegamos os últimos 11 anos de decisões do Supremo Tribunal Federal, plenário e turmas, todas as decisões. Fizemos uma limpeza dessas decisões, fizemos uma limpeza no sentido, por algumas, a palavra tributária, às vezes a palavra aparecia em determinados acordos que eram de processo criminal, por exemplo, limpamos. No segundo momento, nós fizemos a segunda limpeza, porque havia acórdãos referentes ao mesmo processo. Então, a gente fez uma limpeza para que fosse somente aqueles acordos referentes a um processo só. Na hora que a gente fez esse tipo de trabalho, e a gente separou em alguns critérios. O primeiro critério é o critério que a gente chamou de base. O que era uma discussão sobre o que é folha, o que é renda, o que é isso, o que é aquilo. Uma segunda separação que a gente fez as discussões era o que era uma discussão sobre alíquota. O que isso aqui gera de alíquota, de seletividade, essencialidade. Uma terceira discussão, o que era uma discussão de creditamento. O que dá crédito, o que não dá crédito. E uma quarta discussão sobre o que era discussão de territorialidade. Se é meu, o que é seu. Tudo isso em função da gente repartir base. 63% dos processos do Supremo são essa discussão absolutamente idiota e inútil. 63% dos processos do Supremo Tribunal Federal são discussões que não existem nos outros lugares do mundo, porque eu divido essas mesmas coisas que os outros países não dividem. E aí a gente vai dizer que a gente propor uma unificação de bases entre estados e municípios para eles disputarem a mesma base, eu estou ofendendo o pacto federativo. Não. Ao dividir a base, eu faço com que um brigue contra o outro, com que um lute por guerra fiscal e pela mesma base do que o outro, ao invés de compartilhar a base. Eu faço com que o contribuinte odeie o fisco, porque o tempo inteiro eu estou fazendo um contencioso entre o contribuinte e o fisco, e não coisa diferente do que eu estou fazendo. Para encerrar meu tempo, eu vou falar sobre essa questão de federalismo, especialmente num lugar tão especial que são as Arcadas de São Francisco. Eu lembrei de umas palavras do livro Império do Direito, de Dworkin, que eu tenho certeza que todos vocês leram. E Dworkin tem uma passagem que ela diz que tem, basicamente, 3 tipos de sociedades. Então, tem um tipo de sociedade que é chamada de sociedade de fato. O que significa isso? Ele dá um exemplo, 2 estrangeiros caíram numa ilha deserta, cada um era de determinado local, então eles estão lá temporariamente, cada um vai fazer egoisticamente aquilo que ele quer para si, como forma de Estado. Mas quero crer que não seja o modelo que a gente queira. Um segundo modelo, ele chama-se modelo de regras. O que seria esse modelo de regras? Diz o seguinte, olha, são 2 pessoas extremamente honestas, mas uma não tem nenhum vínculo de afeto em relação ao outro, nenhum vínculo. São pessoas honestas, mas eles trabalham no critério de regras. Cada um egoisticamente procura o que é melhor para si, sem pensar no outro. São honestos, mas nenhum pensa no outro o tempo inteiro. E o terceiro modelo, que ele chama de modelo de princípios, é um modelo muito interessante, porque ele diz que ele parece-se com uma fraternidade, no sentido de uma república universitária, e por isso que eu escolhi isso aqui para falar para vocês. República universitária seria aquela coisa seguinte, você não ama
Não tem aquela ação de amor, o sujeito que mora na mesma república, mas também não é aquele sujeito desconhecido. Tem um pertencimento daquele sujeito que quem já morou numa república deve se lembrar muito bem disso. E esse sujeito que mora em determinada república, diz ele, tem determinados sentimentos de, por exemplo, saber que aquele que é daquele lugar tem que ter um tratamento especial a quem não é daquele determinado local. Sentimento de especial. O segundo de pessoal, ele não é qualquer um, ele é o fulano que é daquela minha república, não é o cara da república, não, ele é alguém da minha república especialmente. O terceiro, e muito importante, é a questão do bem-estar. Você quer bem-estar do outro, você quer o bem-estar daquele que mora na sua república. O quarto é tratar todo mundo como igual. E eu digo para vocês que isso está sendo proposto, a reforma tributária, eu não tenho a menor sombra de dúvidas, que ao colocar todo mundo na mesma base tributária, que ao tributar pelo destino, ao fazer cashback, é algo que muito mais reforça o federalismo e nos traz um sentimento de pertencimento, de união, de federalismo, do que a briga entre contribuintes e entre federativos que a gente tem hoje. É isso que eu queria falar para vocês e muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo Alvim, prazer escutá-lo. Isso me faz lembrar também a fala do professor Tércio, hoje na abertura do evento, quando ele trouxe a questão da federação solidária. Nós temos o ideal cooperativista na nossa federação. É esperado que os entes ajam de forma cooperativa e solidária, inclusive para lidar com essas desigualdades regionais. E corroborando um pouco aqui a apresentação do professor Leonardo, a gente precisa lembrar que existem inúmeras federações relevantes e com características geográficas, inclusive parecidas com o Brasil, que adotam o IVA, um imposto unificado sobre o consumo, e não se discute que essa adoção, de certa forma, feriria a autonomia dos entes subnacionais. Canadá, Índia, Austrália, Alemanha, a exemplo de outros. Vou passar aqui a palavra para escutar o professor Heleno Torres. Muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui de volta a esse congresso. Obrigado, não vou usar. É importante do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, do BDT, do nosso BDT, saudar o seu presidente, doutor Ricardo Mariz, uma alegria estar aqui ao seu lado. Igualmente, todos os demais que o integram, e o faço aqui na presença do professor Luiz Eduardo Chueire, meu caro colega, que me antecedeu na chefia do departamento, fez uma chefia brilhante no nosso departamento, que agora me dá um trabalho enorme de continuar esse empenho que teve aqui à frente do nosso Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. E, ao mesmo tempo, também saudar aqui a doutora Lina, na presidência desta mesa, ao lado do doutor Leonardo Alvim, caríssimo amigo, querido, o nosso querido Walter Souza Lobato, e apenas faço a referência aqui na ordem das exposições, a doutora Pilar, que vai fechar aqui o nosso painel com galhardia. Então, muito obrigado. Eu acho essa temática importantíssima. Nós estamos num processo de reforma tributária que não começou, na verdade, agora. Esse processo ele está em curso desde a década de 90, do século passado, e de lá para cá a Constituição já foi alterada em sucessivas oportunidades, tentando justamente alcançar nesse processo uma estrutura de uma justiça fiscal, de uma capacidade contributiva mais apta, ou melhor, de um sistema que tenha mecanismos que possam, de uma forma melhor, revelar a capacidade contributiva. E agora chegamos a um momento de um debate, de uma reforma tributária, onde as coisas são colocadas de um certo modo, numa linha de tudo ou nada. Ou nós reformamos a Constituição de cima para baixo, ou não tem reforma tributária. E isso, eu pessoalmente tenho muitas ressalvas a esse modelo. Mas, ao mesmo tempo, reconheço e, logicamente, não
não digo de modo diverso, ao longo de mais de 25 anos que eu tenho tratado de todas essas questões nas múltiplas tentativas de reforma tributária que tivemos, que precisamos, de fato, de uma reforma tributária do ICMS, ou daqueles outros tributos sobre consumo, notadamente IPI, no caso da indústria, mas que tem, obviamente, a produção se destina aqui ao encaminhamento ao consumo, e, igualmente, no que concerne ao PIS e a COFINS. Claro que nós precisamos de uma reforma tributária, queremos, e antes, não quero deixar dúvidas sobre isso, não é? Longe de mim ser contra a reforma tributária. Não, o que me parece é que há equívocos sobre a metodologia, o encaminhamento da reforma tributária, que não é desse governo, vamos deixar isso muito claro. Esses erros, eles foram perpetrados no governo passado, a partir daquela emenda constitucional 45, depois com a emenda constitucional 110, e esses erros prosseguem agora com o Congresso Nacional capturando a reforma tributária do Poder Executivo. O Poder Executivo é que tem as contas, é que, junto com os governos estaduais e municipais, tem condições de saber calcular exatamente o montante em relação a alíquotas, em relação à apuração de base de cálculo, em relação à suportabilidade da carga tributária pelos contribuintes, empresas ou cidadãos. Por esse motivo, eu não acredito em reforma tributária criada pelo Poder Legislativo. Isso é, obviamente, uma falácia política. Uma falácia política porque desprovida dos meios necessários, quais sejam, especialmente, os números, não é? Ao mais, logicamente, nós não temos razão nenhuma para, de novo, deixar de ressaltar algumas perplexidades, não é? Se vamos falar de uma tributação de consumo, então temos que saber quais são os tipos de tributação possíveis, quais são os modelos possíveis de uma tributação do consumo. Pois bem, algumas decisões já deveriam ter sido tomadas por esse Congresso Nacional, que tomou do Poder Executivo o munus público de construir uma reforma tributária. A primeira opção, a primeira decisão é saber se isso será feito no texto constitucional ou por uma lei complementar. Como todos sabem, a Constituição não pode criar tributo. Cabe à lei complementar, obviamente, estabelecer aqueles parâmetros gerais para que a União e os Estados, não é, segundo seja qual for o tipo de tributo que venha a ser criado, possa, então, criar concretamente essa espécie tributária. Pois bem, nesses termos, eu me lembro, em 2018, quando Pércio Arida discutia esse assunto comigo no evento, e ele dizia da necessidade da desconstitucionalização do sistema tributário brasileiro, e notadamente da questão do ICMS, dos excessos de constitucionalização e da necessidade de transferir grande parte desse conteúdo justamente para a lei complementar. Ora, os vícios desse aspecto, meu caro Leonardo, continuam, de novo, com essas PECs 45 e 110. O excesso de constitucionalização vai levar ao quê? Ao excesso de judicialização mais adiante. Isso não tenho a menor dúvida, não é? Mas não só. Nós não sabemos até agora, e essa decisão também não foi esclarecida à sociedade, se o propósito é criar um IVA ou é criar um imposto sobre bens e serviços. Porque, ora disse que está sendo criado um imposto sobre valor adicionado, mas a terminologia usada é de bens e serviços. Imposto sobre bens e serviços é IPI, ICM, S, com o S de serviço, com o M de mercadoria como bem. Aí você tem o imposto contra imposto, o imposto seguindo a mercadoria e o serviço. Ora, então isso não muda nada, porque o imposto sobre valor acrescido, sobre valor agregado, sobre valor adicionado, do que vocês queiram mencionar, é base contra base. É a soma de tudo que entra nas atividades de uma determinada empresa contra a base de tudo que sai. É isso que faz a diferença de se dizer que há uma tributação única naquela cadeia,
mas fracionada por etapas. Você fraciona por etapas porque, claro, o que interessa é o processo produtivo e de comercialização completo, e não a mercadoria individualmente identificada. Mas isso também não foi uma decisão tomada até agora. Não está claro qual é a base de cálculo e nem qual é o método de determinação dessa não cumulatividade. É um IVA dual? É um mono-IVA? Ou é um IVA triádico, né, entre União, Estados e municípios? Continuaremos com essa tríade? Vamos partir para um IVA dual e acabar com o ISS dos municípios, transferindo para os estados? Vamos concentrar tudo na União? Essa é uma decisão que também não está clara. Essa decisão não está clara. Veja, que são decisões que o Congresso Nacional diz que vai tomar sempre no mês que vem e até agora não tomou. Vamos privilegiar a legislação da União ou legislação dos estados? Não, vamos ter uma legislação da União? Tá bom. Ora, então, em que alcance? Não é? As limitações ao poder tributar, a essencialidade vai acabar? Nós vamos acabar com todos os incentivos fiscais? Como é que os estados vão fazer programas de desenvolvimento? Não é? Quais serão os critérios de tomada de crédito e quais serão as limitações constitucionais para assegurar aos contribuintes os direitos da tomada de crédito? Isso também é uma decisão que não aparece nos noticiários. O Pacto Federativo não se faz só com distribuição do produto arrecadado, se faz também com a discussão de origem e destino. Vamos acabar com tributação na origem, mas como vamos compensar esses estados nessa tributação? E o caso dos ISS? Eu tenho dito em alguns fóruns que há um modelo, Leonardo, muito interessante, que é o da tributação do ITR, onde a tributação, a competência da União, a União tinha a competência para instituir o Imposto Territorial Rural e, como parte do federalismo cooperativo, distribuir 50% do Imposto Territorial Rural para os municípios. Essa é a Constituição original. Vem uma emenda, de forma muito inteligente, e autoriza que, por convênio, os municípios possam assumir a cobrança do Imposto Territorial Rural. Pois bem, nunca a arrecadação do ITR foi tão alta. Porque, é claro, a partir de agora, os municípios que estão mais próximos das propriedades rurais, primeiro, acabaram com a fraude, né? Aquela fraude de considerar que todo o território municipal era urbano. Isso era uma fraude legislativa plena. Você chegava num município com vasta área rural e eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma palestra em Sorocaba, né? E com uma vasta área rural e um auditor do município me disse ao final, professor, aqui também nós usamos na legislação que todo o território de Sorocaba é urbano. Mas assim, quase os municípios do território paulista o dizem na legislação. Isso regrediu fortemente nos últimos tempos. Não é? Por quê? Porque agora eles podem saber e acabar com aquelas brigas que havia no passado de tributação do ITR versus IPTU, e agora eles têm a titularidade disso. Ora, eu diria que os municípios, as grandes capitais, não querem perder o imposto sobre serviço em hipótese nenhuma. E eles não devem abrir mão do seu imposto sobre serviço. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo por que os municípios pequenos, que já que se sentem tão atraídos por esse modelo de dual, porque eles não possam fazer um convênio com os estados, para que os estados, junto com, a título de CM, sei lá o quê, arrecade de uma forma acrescida o seu imposto sobre serviço em certas operações. E aí reparte com os estados 50-50, ao invés de ter uma alíquota de 2% para os municípios, porque isso é risível, né? Transferir 2%, como também o Congresso Nacional aparece com essas tolices sugestivas, né? Tolices, de premiar os municípios com uma transferência de 2% do imposto sobre serviço. Eu preferiria muito mais que isso ficasse dentro de um espaço de opção. Mas por que é que eu chego a isso? Porque o Pacto Federativo, até hoje, não foi discutido nas reformas tributárias. E, do mesmo modo, as discussões sobre contribuintes, etc. Pois bem, vejam, o meu tema não é reforma tributária. O meu tema é sobre a tributação do consumo. Mas é lógico que está sendo feita uma reforma da tributação da renda ao longo dos últimos anos, estão sendo tentados projetos.
Seguramente, ao longo desse ano, virão mais algumas propostas nesse sentido, mas eu também tenho para mim, de forma muito clara, que uma tributação do consumo, já que isso é a base da grande divergência nacional sobre qual deve ser o papel da reforma tributária, é que aqui, na tributação do consumo, nós temos sim um debate federativo de grande importância, nós temos esse debate federativo que tem que ser levado a sério, mas tem uma figura que está sendo esquecida, que é o contribuinte, que é o sujeito que vai pagar essa conta. Esse sujeito está sendo sumariamente esquecido. Ninguém sabe qual é a alíquota, ninguém sabe qual é a base de cálculo. E aí nós temos que pensar numa ideia de sistema. Uma ideia de sistema não é uma leitura da Constituição por tiras, como diria o professor Eros Grau, ou uma leitura com tamanho descompromisso com a Carta Constitucional, que se ache na autoridade de mudar todo o arquétipo constitucional, de derrubar integralmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária ao longo dos últimos 30, 40 anos. Isso é muito sério. Vejam bem, na tributação do consumo, nós podemos ter uma tributação cumulativa ou não cumulativa, a depender, e essa foi a evolução no sistema francês. Maurice Loret, né, se atribui a ele ser o pai dessa tributação sobre o consumo, baseada na não cumulatividade que nós conhecemos hoje, mas dizem, e eu encontro isso no escrito de Rubens Gomes de Souza sobre os impostos sobre o valor acrescido no sistema tributário brasileiro, de 1972, ele diz que a primeira vez que aparece uma sugestão dessa foi feita por um empresário alemão, né, que muitos conhecem o seu sobrenome, que é o Carl Friedrich von Siemens. E Siemens produz um relatório que é entregue ao Ministério da Fazenda alemão, que nunca pôs em marcha esse projeto, justamente estabelecendo os primeiros passos de uma tributação sobre o consumo. Maurice Loret, claro, teve o mérito de criar na França, de estabelecer na França, melhor dizendo, a partir de uma evolução da tributação monofásica, depois para uma tributação cumulativa e depois, no processo plurifásico, chegar a uma tributação não cumulativa, tendo uma tributação única com pagamentos fracionados como técnica, a ideia de que haveria uma repercussão obrigatória necessária nesses tributos plurifásicos, não cumulativos, e essa repercussão obrigatória imporia a necessidade de abater os valores relativos aos pagamentos precedentes. Pois bem, com relação à capacidade contributiva, esses impostos, eles podem ser sobre atividade, ou sobre consumo, ou sobre trocas. Não é uma única forma. Quando ele se trata de atividade, o que se tributa é a atividade da empresa dentro de um certo período. E, nesse sentido, há uma proximidade muito grande com a tributação do faturamento do PIS e da COFINS. Não é? Mas, o que, logicamente, ganha dimensão é a tributação do consumo, quando o que interessa é a carga tributária daquele bem ou serviço que chegará ao consumidor final. Então, é exatamente aí que nós temos a necessidade de identificar esse pagamento fracionado, não é, que vai sendo feito ao longo de toda a cadeia de operação, até chegar nesse consumidor final. Pois muito bem, nesse sentido de uma tributação do modelo IVA-consumo, nós podemos ter imposto contra imposto ou base contra base. O imposto contra imposto é o método que todos nós conhecemos no IPI, conhecemos no ICMS, conhecemos, claro, a monofasia do ISS, e conhecemos um pouco de tudo isso no PIS da COFINS, mas prevalece ali, claro, a apuração de base contra base. Ora, a passagem para um imposto sobre valor adicionado imporia necessariamente a transição de uma metodologia de base contra base. Da base de créditos, de todos os créditos, de todas as entradas, sejam estas
de bens de uso e consumo, sejam essas de bens de capital, sejam entradas de insumos, o que quer que vá coincidir com a produção daquele bem para chegar como resultado ao consumidor. E é nesse sentido que depois se abate, né, essa base de entradas contra a base de saídas. Pois bem, nesses termos é que nós pensamos e esperamos, não é claro, que esse sistema ou essa lógica gere uma neutralidade, porque eu tenho dito e disse isso recentemente ao ministro Fernando Haddad, e eu confio muito no ministro Fernando Haddad, tem feito uma condução primorosa da economia em tempos tão turbulentos, que ele poderia fazer essa reforma tributária respeitando só os prazos de anterioridade. Ou seja, vamos trabalhar primeiro uma reforma do PIS e da COFINS, que unificando esse tributo, nós poderíamos fazer já, imediato, no primeiro semestre, para entrar em vigor em 90 dias, uma unificação do PIS e da COFINS, com uma ideia de crédito financeiro absoluto, com os mesmos parâmetros que poderiam ser aplicados depois ao IVA consumo, ou IVA dos estados. E é nesse sentido que me parece que essa alternativa está dada à presidência, ao Congresso Nacional, por meio de lei ordinária. Sequer seria necessário uma lei complementar ou modificar a Constituição para chegar a tanto. O princípio de não cumulatividade é o mesmo, De igual sorte, eu lhes digo que nós não precisamos alterar a Constituição para fazer nenhuma das tentativas de reforma constitucional que estão em curso. Uma reforma por lei complementar, da Lei Complementar 87, alterando conceito, modelo de não cumulatividade e tudo o que seja necessário, eu posso definir que o tributo é no destino e não na origem, eu posso dizer que a base de cálculo é base contra base e não imposto contra imposto, eu posso definir quais são os direitos de crédito, eu posso definir, portanto, quais são os regimes de benefícios fiscais e acabar com a Lei 2475 e criar um novo regime. Eu não preciso alterar a Constituição para isso. E, ao final, olhando para uma e para outra dessas hipóteses, então, ajustar a Constituição naquilo que seja necessário, como nós vimos com a emenda constitucional número 20, quando fizemos lá atrás, não é, professor Ricardo Mariz, lembro muito da gente debatendo aquela emenda constitucional número 20 nos eventos da dialética, quando se verificou ali a necessidade de um ajuste na competência do PIS e da COFINS, falando de faturamento / receita. Então, esses aspectos, me parece que nós não precisaríamos mudar drasticamente a Constituição, poderíamos até suprimir um ponto ou outro sobre ICMS, outras coisas, mas assegurar a preservação do modelo constitucional brasileiro e assegurar, mais do que tudo, para o contribuinte, previsibilidade, certeza e agilidade, porque eu não vejo necessidade de fazermos uma reforma tributária para 2007, para não entregar ao presidente Lula o resultado da reforma tributária. É isso? Esse é o objetivo? Se for o objetivo, tem que ser dito publicamente. Não queremos que o presidente Lula seja o beneficiário de uma reforma tributária. Lancemos uma reforma tributária para 2007. Não, nós precisamos de uma reforma tributária para o Brasil, independentemente de quem seja presidente da República. Nós queremos uma reforma tributária para 2024. E essa reforma tributária de 2024 tem que vir por lei ordinária, pode vir por lei complementar e pode ser rápida e objetiva. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Heleno. Eu acho que a graça também desses congressos é quando concordamos em discordar, né? É um prazer sempre ouvi-lo. Concordo e acho que a lei complementar ela pode sim ser utilizada em paralelo para que a gente tenha uma evolução do sistema atual, mas a gente não pode deixar de pensar que ainda não estaremos num cenário mundial de tributação do consumo, ainda estaremos cheio de particularidades ao dividir mercadorias e serviços com incidências distintas, serviços com incidência acumulativa e mercadorias em separado.
E só lembrando, acho que vale alguns esclarecimentos, a PEC 45 hoje ainda propõe um IVA único, a PEC 110 tem a proposta do IVA dual. E aí eu acredito que a ideia do professor Heleno é realmente muito válida, de que dentro de, se for mesmo um IVA dual, que já se faça a unificação logo por lei ordinária do PIS e da COFINS, e a gente já coloque a CBS para rodar, e que já sirva aí como a URV, que seja, né, para que tenhamos um estudo e mais concretude sobre a capacidade arrecadatória dessa nova contribuição unificada, e não mais com restrições de crédito. Né? Acho que um avanço muito importante, imagino que isso vai ser debatido aqui pelo nosso colega Walter Lobato, é a não cumulatividade plena. A gente sabe que hoje o sistema, apesar de ter previsto constitucionalmente, há diversas restrições via lei complementar e outros instrumentos. Então, gostaria de escutá-lo. Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra enorme estar aqui neste congresso, agradecer muito ao IBDT, ao nosso presidente Ricardo, professor Ricardo, pelo convite, cumprimentar os meus... Está funcionando bem aí? Quer que eu vou lá? Quer que eu fale aqui? Alô? Bem, agora... Tá? Cumprimentar, então, aos meus queridos amigos e queridas amigas da mesa, o professor Leonardo Alvim, professora Lina, professora Pilar, meu querido professor Heleno Torres, os professores que estão aqui na primeira fileira, grandes amigos dessa faculdade e de outras faculdades que aqui prestigiam esse painel, as pessoas que estão, queridos e queridos amigos, também presentes. Como eu disse, é uma grande honra compor essa mesa e estar neste congresso para discutir os problemas tributários do Brasil. Me coube falar sobre a questão da não cumulatividade atual, os problemas atuais, e eventual solução disso pela reforma tributária. Acho que, para falar tudo, deveria gastar aqui um congresso inteiro sobre não cumulatividade. Mas vou sintetizar o meu pensamento e já adianto que concordo integralmente com as conclusões do professor Heleno de que poderíamos, sim, ter caminhado para um aperfeiçoamento do sistema. E queria também colocar uma pimentinha antes do meu tema, na exposição do meu querido amigo e professor Leonardo Alvim, sobre a questão da União ter tomado parte da base tributável dos estados. O professor Leonardo falou longe, porque ele ficou com medo de eu cutucá-lo aqui, quando ele falasse sobre isso. De fato, isso aconteceu, isso é um dado histórico. Né? PIS e COFINS, como eu disse, eram contribuições previstas na Constituição, com um critério finalístico muito bem definido, e que tinham a intenção de ter uma base alargada, que era faturamento à época, compondo ali bases mistas com folha de pagamento e lucro, e uma alíquota reduzida. Assim o era antes da Constituição, com alguns aqui se lembram, com o PIS semestralidade, que era 0,65 sobre o sexto faturamento do sexto mês anterior, com o fim social, que era 0,5% sobre o faturamento. Nunca o Constituinte teve a intenção de dar a base de consumo para a União Federal, que, aos poucos, avançou nas contribuições e, com isso, compôs a base tributável. Tanto isso é verdade que, hoje, a grande interrogação que se faz na reforma tributária é qual será a alíquota, somando a alíquota, supostamente, dos 3 entes da federação, o imposto municipal, o estadual e as contribuições. Se essa soma não tivesse acontecendo, aí eu concordaria que o avanço da União nessa base do consumo, de alguma maneira, limitou a tributação de estados e municípios. O que não significa dizer
que estados e municípios erraram profundamente na administração das competências constitucionais que lhes foram atribuídas. Nós tivemos, desde 88, uma mitigação profunda do princípio da não cumulatividade. E essa não cumulatividade, que se tornou cumulatividade extrema no sistema, é que fez com que o nosso tributo se tornasse extremamente regressivo, portanto, extremamente injusto. A não cumulatividade não aplicada corretamente, ela causa dois grandes efeitos. Ela causa uma regressividade alta no sistema, mais alta do que o normal de uma tributação sobre o consumo, e ela causa um problema de ilusão tributária, ou seja, do consumidor final, afinal de contas, é ele que está sendo tributado, não enxergar qual é a efetiva carga tributária que ele está sofrendo nos produtos ou serviços. Esses são os dois grandes efeitos da não cumulatividade mal aplicada ou da cumulatividade residual extrema. No Brasil, nós temos um problema, ou 3 núcleos que eu poderia chamar de problemas da não cumulatividade. Primeiro, esse clássico de futebol que foi criado do crédito. Eu não posso nem falar Cruzeiro e Atlético mais, porque o Cruzeiro anda tão ruim. Então, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras. Do crédito físico versus crédito financeiro. Esse é um tema que arrebenta com a não cumulatividade, no seu núcleo mínimo. Nós temos nos estados, e aqui eu digo a negligência que foi cometida pelos estados, uma grave discussão em torno desse tema. Até hoje, discussões muito básicas, se há contato físico, se não há contato físico, se é consumido imediato, integralmente, as demandas acabam indo para perícias e os peritos é que acabam tomando efetivamente as decisões sobre o que gera crédito e o que não gera crédito. Eu tive um caso enigmático uma vez de um forno elétrico de uma siderurgia em que o aço encostava só em 2 paredes e, portanto, o fiscal disse que só metade do refratário poderia gerar o crédito. É um negócio de maluco. Recentemente, o CARF voltou atrás no creditamento de refratários sobre a siderurgia. Nós temos problema sério de creditamento na indústria automobilística e em tantas outras. Então, esse é um primeiro problema, crédito físico versus crédito financeiro. O Supremo Tribunal Federal, talvez aqui seja até uma crítica à academia, o Supremo Tribunal Federal diz em suas decisões, e são muitas decisões sobre não cumulatividade e ICMS, e agora, recentemente, muitas decisões sobre não cumulatividade e PIS/COFINS, tema 179, 756, 1047, 244, 304, esses mais recentes, o Supremo sempre diz nas suas decisões, há um núcleo mínimo desse princípio constitucional da não cumulatividade que deve ser respeitado. E, para além desse núcleo mínimo, seria uma política fiscal. Assim como ele o fez na decisão da seletividade e das alíquotas de combustível. A pergunta que se faz é, será que todas as decisões do Supremo Tribunal Federal se encaixam nesse núcleo mínimo, ou cada vez o núcleo mínimo fica mais mínimo? Significa dizer, é possível, a partir de uma determinação constitucional, de um princípio constitucional, que expressamente diz que a tributação sobre o consumo dos bens e serviços que ela elenca se dará pela técnica da não cumulatividade, ou pelo princípio da não cumulatividade, como queiram, e, portanto, afetará o consumo, é possível que isso seja transformado numa política fiscal? Repito o exemplo de Minas. Recentemente, algum tempo atrás, Minas precisando de arrecadação, isso é explícito a todos que lá estão, vedou o crédito de alguns produtos de partes e peças. Através de uma instrução normativa, vedou esse crédito. Conversando recentemente com o secretário da Fazenda,
ele disse, num grupo aberto para todos, disse, o errado foi vedar, porque agora eu não consigo conceder de novo, porque não tenho capacidade de arrecadação para isso. Ou seja, nós transformamos uma determinação constitucional em uma política fiscal. Se dá mais ou se dá menos na não cumulatividade, a depender da capacidade de arrecadação ou não daquele Estado. Mais do que isso, criamos créditos presumidos para simplificar o regime da não cumulatividade. Em vários estados existem regimes especiais que se calcula a efetiva alíquota daquele contribuinte e diz, olha, recolha o valor, a alíquota X, sobre as suas receitas e está tudo certo. Você não precisa mais apurar crédito e débito. Isso é uma efetiva fraude a uma determinação constitucional. Isso é a perda da efetividade da Constituição, da norma constitucional. Então, esse foi o nosso grande erro. O segundo núcleo da não cumulatividade, ou das controvérsias em torno da não cumulatividade, são as chamadas bases cruzadas. Ou seja, um tributo passa a ser base do outro tributo. Eu nem preciso me alongar aqui, nós tivemos uma recente discussão sobre o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Nós estamos tendo uma discussão agora sobre o ICMS na base de cálculo do crédito do PIS e COFINS, alterado por recente medida provisória. Nós estamos tendo uma discussão recente sobre o crédito de IPI na base de cálculo do PIS e COFINS, alterado por uma instituição normativa. Esse é um segundo fenômeno que gera profunda cumulatividade residual e que não há parâmetro no mundo. Não há no primeiro, no clássico financeiro versus físico, e não há nesse segundo, nessas bases cruzadas, ou seja, um tributo sendo crédito do outro, ou um tributo sendo compondo a base de cálculo do débito do outro. E o terceiro, que eu chamaria de terceiro fenômeno que gera cumulatividade, são os regimes cruzados, ou seja, dentro do mesmo tributo, nós temos PIS e COFINS monofásico, PIS e COFINS não cumulativo e PIS e COFINS cumulativo, assim como nós temos também no ICMS e a convivência do ICMS e do ISS. Tudo isso, na minha visão, ou esses três grandes fatores, é que geram o nosso problema de litigiosidade extrema sobre a não cumulatividade e que geram os problemas graves de cumulatividade residual no sistema. E essa cumulatividade residual, obviamente, leva a esses dois fenômenos de regressividade e de ilusão tributária. Feito esse brevíssimo resumo, nós, então, perguntamos se essa reforma que aí está, ou essas propostas de reforma que aí estão, podem resolver os problemas aqui apontados. E eu, apesar de acreditar muito nas pessoas que lá estão, tenho sérias dúvidas se essas soluções virão. A primeira questão que foi colocada, a questão do crédito físico e financeiro. Quem assegura que será garantido um integral crédito financeiro? Porque a redação que lá está é uma redação muito similar à redação constante do texto constitucional, em que, volta a dizer, o Supremo disse que ali pode-se obedecer a um núcleo mínimo, mas que a partir do núcleo mínimo caberia a lei complementar, no caso do ICMS, e a lei, recentemente disse isso no PIS e COFINS, no tema 756, e a lei estabelecer qual é o grau máximo e mínimo do crédito a ser tomado. Portanto, se o próprio Supremo já disse que aquela redação enfática da Constituição Federal faz com que, mesmo assim, a não cumulatividade seja delegada à lei complementar ou não, o que me garante que nessa reforma nós não teremos os mesmos problemas, porque não é a aprovação da reforma que vai alterar o gravíssimo problema de déficit que nós temos nas contas públicas. Não é a reforma tributária que vai imediatamente gerar resultados, pelo contrário, ninguém sabe o resultado disso na economia,
que pode gerar uma arrecadação necessária para os estados dizerem, não, agora nós vamos aceitar o crédito integral financeiro, porque agora está sobrando dinheiro. Isso não existe. Isso é uma ilusão, na minha visão, que nós teremos o mesmo efeito que nós tivemos com a Lei Candir. Vamos lembrar que a Lei Candir foi aprovada para ser o crédito financeiro, lá havia previsão de creditamento integral do ativo mobilizado e uma promessa de crédito do uso e consumo, e até hoje, depois houve o diferimento pela Lei Complementar 102 do crédito do ativo mobilizado, julgado constitucional pelo Supremo, e até hoje se adia a entrada em vigor do crédito pleno. Por quê? Falta dinheiro no orçamento. Essa promessa que está sendo feita pelas PECs, provavelmente nós vamos, daqui 2 anos, 3 anos, começar a discutir reformas da reforma para poder adequar as contas públicas, porque nós não enfrentamos o problema grave, que é o problema das contas públicas. Mais do que isso, e apesar dela não estar aqui, eu preciso obedecer, senão eu serei punido, a professora Isabel me alerta hoje, que alguém pode dizer a ela, o professor Chueire, e aí sofrerei sérias reprimendas, a professora Isabel vem alertando sobre a questão do crédito, que essa reforma acrescenta mais um ponto no agravamento da cumulatividade residual, é de que há a possibilidade, eu não sei se isso procede ou não, de que há a possibilidade de se criar a técnica do split payment, ou seja, o crédito só seria deferido ao contribuinte se comprovado o pagamento pelo fornecedor do tributo do IBS. Olhando assim, é simpático, porque isso faz com que reduza-se gravemente a inadimplência, o que todos nós queremos, né? A sonegação é o pior efeito para quem paga tributo, porque sobra para ele pagar esse tributo. Mas isso pode gerar um problema muito grave de fluxo de caixa. O país, ou o Brasil, possui um setor produtivo com baixíssimo fluxo de caixa. Não preciso nem dizer, porque o dinheiro aqui é muito caro. Então, se você tem um baixíssimo fluxo de caixa e você precisa, para ter direito a pagar aquele ICMS IBS devido a ter o crédito do fornecedor, se o fornecedor não pagar, você terá um imposto maior a pagar. E quando ele pagar, você terá esse crédito, ou seja, eu transfiro o meu fluxo de caixa para o Estado. Eu transfiro o risco da sonegação do Estado para o setor privado. Isso me parece que pode gerar uma gravidade muito grande e um efeito na economia também grave, porque as grandes empresas vão passar a não contratar mais as pequenas ou as empresas que podem, eventualmente, ser inadimplentes, a ficar de olho nessa questão. O IVA dual, também ninguém esclareceu ainda, espero que esclareça, se ele terá o mesmo problema de base cruzada, ou seja, se um vai compor a base de cálculo do outro. Se isso acontecer, nós estamos repetindo o mesmo erro que hoje existe, de criar cumulatividade residual através do sistema de um compondo a base do outro, seja no débito, seja no crédito. Essa reforma, em tese, portanto, poderia resolver um único problema, que é esses regimes múltiplos dentro do mesmo tributo, cumulativo, não cumulativo e monofásico. Mas isso, como o professor Heleno disse, pode ser resolvido pela legislação complementar ou legislação ordinária. Então, para concluir, para encaminhar já a conclusão, o que me parece nós não estamos... Primeiro, regressividade não vai ser resolvida por essa reforma sobre o consumo, na medida em que ela vai continuar com uma carga tributária muito alta. Alguns podem dizer, não, vai ser aliviada a carga da indústria e haverá uma carga maior sobre o serviço. Ninguém pode dizer qual vai ser o efeito disso no consumidor final. Portanto, não é possível se concluir
de que esse modelo que está aí reduz regressividade. Reduzir regressividade é atuar na tributação sobre a renda. O que poderia se criar um modelo, seja pela legislação infraconstitucional ou pela mudança na Constituição, é um modelo que propicia uma melhor tributação da produção. O que nós tivemos no Brasil com esse aumento da tributação sobre o consumo, com as contribuições e a negligência dos estados na tributação do ICMS, nós tivemos uma oneração do setor produtivo muito grande e que ajudou, junto com a taxa de juros, a desindustrializar o país. Mas não significa esse modelo que está aí resolve o problema, porque a regressividade pode continuar, porque a tributação sobre o serviço pode continuar. Se nós vamos tributar o consumo, se essa é a decisão, eu acho que nós poderíamos passar, sim, pelo aprimoramento dos tributos que aí estão, sem criarmos mecanismos de resultados imprevisíveis. E, por outro lado, os maiores fatores de cumulatividade, na minha visão, permanecem inseguros. A lei não dita o que é crédito físico-financeiro, as bases do dual, me parecem, continuam cruzadas, e, para terminar, o cashback, só para provocar a minha querida professora, pode criar tal e qual a ilusão tributária, ou seja, aquele que recebe o cashback não sabe que tem também cidadania fiscal. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Walter. Antes de passar a palavra aqui para a professora Pilar, eu só gostaria de fazer algumas observações aqui, 4 pontos. Com relação à base ampla, os grandes municípios vêm trazendo realmente essa oposição, justamente porque a gente sabe que a arrecadação tem uma crescente, inclusive com o crescimento da economia digital, e o ISS tem uma projeção de maior arrecadação no tempo. E a ideia de se unificar a base, na realidade, não é extinguir, não é retirar a competência dos municípios para tributar serviços. Na realidade, é ampliar essa competência para que os municípios não só tributem serviços, como também possam tributar mercadorias, indústria e todo o resto. Então, é uma questão aqui de perspectiva, né? Enquanto uns enxergam a perda dessa capacidade impositiva, é possível que a gente interprete na realidade como a ampliação dela. Né, os municípios e os estados, e também, não tanto a União, porque já tributa via PIS/COFINS, a tributação do todo, de toda a base sobre o consumo. Ainda com relação à questão da incidência no destino, a gente precisa lembrar que essa simples mudança de hoje, origem, para a mudança no destino, além de ser adequada, porque ao passo que hoje se tributa a produção, passaremos a tributar de fato o consumo, isso por si só derruba com o maior incentivo para que sejam concedidos benefícios fiscais, a revelia do CONFAS, causando todo esse problema de guerra fiscal fratricida, como trouxe aqui nosso colega Leonardo. E depois, essas desigualdades regionais, elas podem ser endereçadas via tributação do imposto de renda e uma política nacional de incentivos e afins. Com relação à alíquota, é importante que fique claro que esse cálculo que se tem hoje é um cálculo aproximado daquilo que substituiria a arrecadação atual, da soma desses 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, como se chegou a esse 25%. Né? A soma de toda a arrecadação dos municípios, hoje a gente demandaria uma alíquota de 2%. Dos estados, uma alíquota de 14% e da União, uma alíquota de 9%. Não obstante, as propostas, inclusive atualmente a redação da PEC 110, deixa a autonomia para que cada ente possa atribuir a sua própria alíquota. Então, é possível que você tenha aí ajustes de acordo com a necessidade de caixa de cada ente, inclusive incentivando uma competição que pode ser saudável sob a ótica do consumidor, já que se o seu vizinho tiver aí uma tributação mais favorecida, você pode ter uma perda de mercado consumidor, lembrando, claro, da lei de responsabilidade fiscal, né? Não é fácil abaixar uma alíquota de tributação no consumo. E, de fato, a alíquota de 25% é muito alta.
é assustadora, mas essa é a realidade atual do nosso país. Hoje, toda a arrecadação que a gente tem, 1/3 depende do consumo. Né? 1/3 dos valores arrecadados praticamente vem da tributação do consumo, um pouco mais, inclusive, já bateu quase 40% ali, hoje está em 33%, 34%. Então, em realidade, quando se fala de uma alíquota uniforme aí de 25%, a gente está trazendo luz à realidade que já se tem hoje. Né? E, inclusive, esse cálculo dessa alíquota de 25% também já prevê uma sobra para que os créditos sejam devolvidos e para que o cashback e os fundos de compensações também tenham recursos próprios. Esse é um cálculo, é claro que a ideia também de começar pela CBS é muito importante justamente para que se verifique se esses cálculos estão corretos e que a gente tenha aí uma efetividade, números mais concretos com relação a isso. E, por fim, com relação ao crédito, importante falar que as redações, elas já sofreram algumas alterações. Hoje, a redação da PEC 45, que é o último relatório do Aguinaldo Ribeiro, ela já tem uma redação mais ampla com relação aos créditos, trazendo, inclusive, essa definição com relação ao que seria esse crédito financeiro e amplo. E a devolução, como eu adiantei, seria garantida aí por essa sobra desse cálculo da alíquota total de 25%. Acho que são 4 pontos pilares aqui da reforma, bastante importante da gente esclarecer para conseguir avançar num debate mais efetivo sobre as necessidades aí de aperfeiçoamento das propostas. Mas, sem mais delongas, quero muito escutar agora a nossa colega, professora Pilar Coutinho Eloy, que vai trazer aí algumas provocações tratando sobre neutralidade e regressividade e as perspectivas das propostas de reforma tributária. Boa tarde a todos. Vou agradecer os que ainda estão presentes, não existe evento sem público. Vou, obviamente, agradecer o convite ao IBDT, na figura do professor Ricardo Maris, por essa oportunidade, aos meus colegas de mesa, especialmente pelas provocações. Algumas eu vou ignorar, porque senão não dá tempo, e algumas outras eu vou tentar responder ao longo da palestra. Bom, esse tema que eu escolhi, eu tive que pensar, não é? Porque dá para fazer uma palestra muito mais ampla, como todos os meus colegas fizeram, sobre como fazer a reforma tributária, o que deve iluminar a proposta de uma reforma tributária, as formas pelas quais deve seguir uma reforma tributária. É um tema que causa paixões. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito apaixonado e intenso de acordo com quem a gente é, o que a gente deseja quando a gente fala de reforma tributária. E eu tentei montar uma palestra, pensar numa palestra partindo de alguns pressupostos. Alguns deles a gente poderia discutir à parte, outros são inegáveis. Uma delas é que uma reforma tributária no Brasil é necessária, que alguma ideia de unificação de tributação sobre o consumo também é parte dessa reforma, embora o professor Heleno já tenha me provocado ao contrário, que é inevitável que a gente busque, com essa reforma, uma redução da complexidade tributária, e essa redução da complexidade tributária está ligada à ideia de neutralidade, de que o sistema tributário deve causar menos distorções no sistema econômico. Também é inegável que a tributação indireta ou sobre o consumo é uma tributação regressiva, como também o professor Lobato já levantou para a gente. E, por fim, como a gente vê muito bem andando em São Paulo, que o Brasil é um país rico e pobre ao mesmo tempo. E isso, é claro, impacta como a gente pode pensar em uma reforma tributária e dificulta a realização de uma reforma tributária. Mas, ao mesmo tempo, essa discussão que a gente faz com tanto vigor no Brasil, e que a gente vem fazendo, sei lá há quantos anos no Brasil, ela também se reflete em outros países. É muito engraçado, a gente está em Portugal, e eu vivo parte do tempo em Portugal,
E lá em Portugal, recentemente, por causa de inflação, desemprego, greve na Ucrânia, tentou-se reduzir o IVA como um mecanismo de barrar a inflação. Ou seja, como um mecanismo de lidar com a regressividade, que é uma decorrência, em certa medida, da tributação sobre o consumo. E as notícias são muito parecidas com as notícias que a gente tem no Brasil. A gente vai ter alguns autores econômicos defendendo que há um repasse quando há uma diminuição do IVA, e outros dizendo justamente que não há um repasse quando há uma diminuição, uma alíquota zero para o IVA. E esse lá também é um assunto quente, com o primeiro-ministro indo no supermercado para mostrar os produtos, comprovar que diminuiu. Então, esse é um assunto nosso, mas esse é um assunto difícil de lidar, porque isolar economicamente o que demonstra repasse ou não repasse, impacto ou não impacto da redução de tributação sobre o consumo e sobre produtos, não é fácil, não é claro. Bom, agora, quando a gente começa essa discussão no Brasil, primeiro vem alguns assuntos sempre na ponta da língua em relação aos dois opostos que tratam desse assunto. Tem um grande grupo que considera que é necessária a adoção de alíquotas diferenciadas justamente em virtude do quê? Da regressividade. Outros vão dizer que a regressividade ela é parte do sistema econômico da tributação sobre o consumo, e sendo parte do sistema econômico da tributação sobre o consumo, você engole ela, aceita ela, trata ela de outras maneiras, e existem outras maneiras de tratar dela. E adota com mais ênfase os benefícios da neutralidade tributária. Ao mesmo tempo, aí provocando as duas pontas sobre o assunto, a regressividade brasileira não é só sobre os pobres ou sobre a extrema pobreza. A classe média brasileira, especialmente a classe média baixa, também é fortemente impactada por um sistema regressivo. Por outro lado, o sistema com a neutralidade total, como alguns defendem ao defender um IVA sem nenhuma, um IVA, um IBS, seja lá o nome que nós formos dar, com uma neutralidade absoluta, tem realidades econômicas muito diferentes da realidade social, econômica, etc., do Brasil. Mesmo na Europa, e quando a gente fala Europa, a gente tem que pensar que tem um Portugal como economia restrita e tem uma Alemanha, eles optaram por um IVA mais flexível um pouco. Um IVA que tem uma alíquota geral, mas duas alíquotas reduzidas. Essas duas alíquotas reduzidas é estabelecido no que eu diria que são as diretivas, algo parecido com uma lei complementar nossa, que determinam quais os produtos e serviços que poderão ter uma alíquota reduzida. E aí viria um outro argumento. Se criarmos alíquotas reduzidas, que tipo de lobby teremos justamente para quê? Para que o meu produto e o meu serviço entrem na lista das alíquotas reduzidas. Notem, para cada argumento inteligente de um ponto da discussão, existe um contra-argumento igualmente inteligente. Bom, para lidar com as propostas que existem, eu não estou propondo outros caminhos. Atualmente, existem duas grandes posições na doutrina tributária brasileira em quem está discutindo a proposta. Uma que diz, vamos ter alíquotas diferenciadas, e outra que diz, vamos ter um sistema de cashback. Eu, antes de dar a minha posição sobre o assunto, eu prefiro provocar vocês a terem a posição de vocês sobre o assunto. Especialmente porque a gente pega vários estudos econômicos
E cada um vai dizer uma coisa, tal e qual lá em Portugal. Vai ter argumento dizendo, olha só, se a gente isentar a população negra, preta, periférica, pobre, etc., vai ser favorecida. E o que é favorecido é muito engraçado. Porque, para alguns, um favorecimento de 50, 20 reais para uma população pobre não faz sentido. Mas, talvez, para essa população pobre, faça todo o sentido. Aí, a gente pega outros estudos econômicos que vão falar o seguinte, talvez com toda razão. Se eu desonerar a cesta básica, será que isso vai ter um repasse? Ou isso vai ser absorvido por um setor produtivo que, inquestionavelmente, também é onerado? Aqui um outro estudo já dizendo, olha, de fato, essas propostas que têm sido discutidas, elas até reduzem a carga tributária em vários setores, mas alguns setores eles aumentam. Saúde privada, educação privada, classe média. A agricultura vai cair, inevitavelmente, na bolsa de todos os consumidores, mas mais naquela classe média baixa e naquela população pobre. Então, a gente vê novamente argumentos econômicos para todos os sentidos. Isso gera algumas reflexões. Será que todas as empresas vão absorver essa redução na margem de lucro? Ou isso vai depender da elasticidade do produto? Da mesma maneira, essas conclusões que a gente pega nesses estudos, que ficam muito midiáticos, elas são generalizáveis ou elas são em relação àqueles estudos que ficam muito midiáticos? Ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado aqui com futurologia, porque definir preços não depende só de tributação. Definir preços depende de uma condição macroeconômica muito diversa e também microeconômica, em que é muito difícil prever em que medida que essas reduções iriam ou não ser repassadas ao consumidor final. Para deixar a gente ainda mais confuso, vamos supor que o repasse fosse muito pequeno para essas classes baixas. Será que ainda não valeria a pena ter um pouquinho mais de complexidade, de dificuldade no nosso sistema tributário, se a gente pudesse impactar um pouquinho a vida de quem tem pouco? Ao mesmo tempo, enfim, para fechar os ping-pong de argumentos que eu estou propondo para vocês, a neutralidade é um valor, e é um valor, inclusive, também constitucionalizado, tal e qual uma ideia de capacidade contributiva. Mas será que ela deve ser vista de maneira absoluta? Ou a gente deveria, na verdade, seguir outros caminhos para reduzir o problema da regressividade? Essas são questões que nós temos que resolver para escolher um modelo que lide com a desigualdade, que pode ou não focar no sistema tributário. O nosso lastro constitucional indica nos dois sentidos, mas nós não temos, no final das contas, estudos jurídicos, econômicos, etc., que abordem o conjunto dessas discussões. Ao mesmo tempo, a proposta que tem sido discutida dentro desse assunto, vamos ignorar esse negócio de alíquota diferenciada, tá? É uma visão. Vamos focar aqui no cashback, na devolução de tributos. Tem alguns países que já adotaram de uma ou outra maneira. A gente tem condições de fazer isso. Tá? Existem algumas propostas muito genéricas sobre o assunto, mas é uma ideia interessante. Então, ao invés da gente ter a alíquota diferenciada, a gente vai focar nas pessoas que não têm capacidade contributiva e vamos devolver para elas a tributação. Vai ter uma escolha aí. Quando que vai gerar a devolução? Eu vou gerar a devolução na roupa, no sapato? Eu vou gerar a devolução só para o extremamente pobre, também para a classe média? Como que eu vou usar isso? Qual sistema que eu vou usar isso? O sistema não vai dar espaço para fraude? Eu vou agregar isso com o imposto de renda,
como alguns países optaram por fazer, isso vai funcionar no Brasil todo, quando a gente tem realidades sociais e econômicas tão diferentes, regiões em que a internet mal funciona? A gente só quer desonerar pobre ou a gente quer desonerar também, em alguma medida, a classe média que é impactada e asfixiada? E, ao mesmo tempo, tem um argumento que ele é muito interessante, que ele diz, não vamos ter alíquotas diferenciadas porque vai ter lobby. Claro que vai ter lobby. Mas se a gente tiver um cashback, a gente também pode ter lobby. Não é? Mas, certamente, de uma maneira mais enxuta do que em alíquotas diferenciadas. O que me incomoda no debate, aí vou fazer uma meia-culpa até de nós, né, que estamos produzindo, escrevendo sobre direitos tributários, é que eu tenho a impressão que a gente tem discutido muito do nosso ponto sem pensar no ponto do outro. Né? Porque, de fato, visões diferentes, um foco diferente em valores constitucionais, trazem resultados diferentes sobre o que devemos primar, né, escolher, focar numa proposta de reforma tributária. Por outro lado, nós não temos uma política de acompanhar o que acontece depois que eu crio um incentivo fiscal, um benefício fiscal, um cashback, uma alíquota diferenciada. Talvez se a gente tivesse política pública eficaz, que envolve conceber uma hipótese, implementar essa hipótese, testar essa hipótese, validar essa hipótese, um pouco até de método científico, talvez a gente não ficasse tão inseguro para propor, seja alíquota diferenciada, seja um sistema de cashback. Não tenhamos dúvida que a alíquota diferenciada cria mais complexidade do sistema tributário, mas também não tenhamos dúvida que implementar um sistema de cashback gera complexidade operacional. Não tenhamos dúvida que a alíquota diferenciada vai gerar algum tipo de ideia de planejamento tributário. Mas também não tenhamos dúvida que cashback vai gerar algumas pessoas sendo criativas sobre como estar na lista daquele cashback. Podemos pensar na adoção dos dois sistemas? Podemos. Portugal, por exemplo, que eu usei ao princípio como exemplo, adota um cashback que integra o IVA com o imposto de renda, mas também tem alguma dose de alíquota diferenciada e de isenção. Quando adota alguma dose de alíquota diferenciada e isenção, tem alguma medida, algo que a gente discute no Brasil, que é o impacto de medida desonerativa no meio da cadeia produtiva. Esses efeitos econômicos, políticos também, eles rodam ao nosso redor. Não existe solução perfeita. Em alguma medida, de vez em quando, das duas pontas, existe alguma dose de negação da realidade. Não dá para negar que a gente lida com complexidade, assim como não dá para negar que a gente lida com um país extremamente desigual, que tem que tomar muito cuidado quando importa soluções de outros países. Mas, talvez, se nós estivéssemos mais dispostos a ouvir o outro lado, a gente fosse capaz de criar soluções intermediárias, especialmente se fôssemos acompanhar o resultado prático futuro das nossas escolhas. É isso, agradeço a todos por estarem aqui presentes, já ao final dessa tarde. Muito obrigada. E a gente pode continuar essa conversa em outras oportunidades. O meu LinkedIn é Pilar Coutinho. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada, professora Pilar. De fato, esse trade-off entre complexidade,
estabelecida pelas múltiplas alíquotas versus uma suposta simplicidade pela neutralidade, ela tem que ser sempre sopesada, e esse é um trabalho aí para os nossos legisladores que estão discutindo. Infelizmente, pelo adiantado da hora, nós não teremos os debates, temos ainda uma mesa, então agradeço. Estava nervosa aqui no início, acabei não cumprimentando meus colegas de mesa. É um prazer estar aqui contigo, professora Helena, professor Pilar, professor Leonardo, professor Walter. Muito obrigada e dou por encerrada os trabalhos dessa mesa.